paz do Senhor. Que as ricas misericórdias do Senhor sejam sobre a tua vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Continuamos com a nossa série sobre o livro de Atos dos Apóstolos, no dia de hoje, mais especificamente sobre os capítulos 21 e 22. Vemos no capítulo 21 a continuidade das viagens missionárias de Paulo e, neste caso específico, nos relata Lucas das viagens missionárias a caminho de Jerusalém. Faz Paulo o roteiro de passar por Cós, Rhodes, a histórica cidade que teve o Colosso de Rhodes, Pátara, Tiro, Ptolemaida e Cesareia. Em cada uma dessas cidades, os discípulos de Jesus são sempre mobilizados pela presença de Paulo e dos demais missionários que pregam o Evangelho e propagam a palavra do Senhor que se espalha pela Europa. Nesta viagem também, no versículo 10, vemos a profecia que nos traz Ágabo, que vem ao encontro de Paulo, toma seu cinto, amarra suas próprias mãos e pés e diz: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Paulo então recebe esta profecia, deixando claro o que irá acontecer com ele em Jerusalém. No entanto, é marcante a resposta de Paulo. Paulo responde quando as pessoas ouvem isso e pedem a ele que não vá a Jerusalém. Ele é categórico. Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E segue Paulo para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, é recebido por Tiago e os demais presbíteros presentes. Paulo os saúda e relata minuciosamente as maravilhas do Senhor ocorridas entre os gentios. Paulo é acusado por alguns judeus de que eles estavam sendo discipulados, os gentios, por palavras de Paulo que falavam contra o ensino de Moisés, dizendo-lhes que não deveriam circuncidar os filhos, nem viver de acordo com os costumes dos judeus. Paulo então deixa claro de que não era o seu intuito fazer essa divergência desnecessária. Paulo deixa claro que os atos e a observância de premissas dos judeus não deveria ser imposto aos gentios, mas também não haveria problema naqueles que entendessem que essas tradições culturais poderiam ser praticadas e ainda guardadas como tradições válidas entre os judeus. Paulo participa inclusive desses rituais de purificação como um judeu zeloso e deixa claro que este compromisso, sendo um cultural, sendo algo secundário, não deveria ser objeto de discórdia. Paulo não está querendo que aquilo que é simplesmente um ritual tradicional da cultura judaica se torne determinante para a fé, para a salvação do que crê. Durante esses períodos dos rituais de purificação, a Bíblia nos conta que Paulo chega a ser preso. Judeus o veem no templo e, quando o veem, agitam a multidão e o agarram, gritando para todos que este é o homem que ensina em toda parte contra o povo judeu. No entanto, esse alvoroço é, de alguma forma, sufragado por soldados e oficiais romanos e querem evitar qualquer tipo de distúrbio ali naquele protetorado, naquele lugar que servia de alvo do controle romano e de que os romanos, de acordo com as premissas da Pax Romana,
evitariam qualquer tipo de distúrbio. Quando chegam os comandantes e os seus soldados romanos, eles determinam que o povo pare de espancar Paulo. Paulo, então, é salvo por essa guarnição romana que consegue fazer com que aquela multidão ensandecida seja controlada. Ainda se ouvem gritos: acabem com ele. No entanto, Paulo pede ao comandante uma oportunidade para fazer um discurso, falando em grego, e inicia o seu discurso em aramaico. Nesse discurso, Paulo fala de sua formação e inicia o capítulo, então, 22, trazendo toda a sua história, o histórico de perseguidor dos cristãos e o seu consequente encontro com Cristo no caminho para Damasco. A obra de Ananias, sendo usado por Deus para que Paulo seja, então, orientado nos seus primeiros passos como seguidor de Jesus. Os judeus entram em confronto quando ouvem sobre os gentios, porque Paulo fala desta guinada que o Espírito lhe dá ao encontrar-se com Cristo, revelando-lhe que este evangelho deveria ser pregado a todas as nações. Os judeus, então, mais uma vez em agitação e distúrbio, começam a criar um movimento para que Paulo seja novamente preso. No entanto, quando iria ser açoitado, Paulo, de forma tempestiva, reivindica a sua condição de romano. Como romano, ele não poderia ser açoitado. E então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania, enquanto Paulo deixa bem claro que a tem por direito de nascimento. Isso porque, provavelmente, o pai de Paulo tenha recebido este direito, ou seus antepassados, por algum evento que não foi a compra deste direito, mas que foi este direito sendo transmitido através de herança, através da relação consanguínea. E então, por esta prerrogativa, Paulo é preservado. Vemos o tipo de sofrimento a que é exposto o servo de Deus. Apesar de sua convicção e apesar de seu destemor, isso não diminui a violência com que os seus inimigos se voltam contra Paulo e a sua coragem em enfrentar esses desafios. E é sobre coragem que eu gostaria de falar. Paulo, no capítulo 21, versículo 13, deixa bem claro o que lemos anteriormente. Porque vocês estão chorando e partindo meu coração. E note o que ele diz agora. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Paulo demonstra de forma inequívoca a sua coragem. E aqui eu gostaria de fazer uma distinção entre três termos que caminham muitas vezes paralelamente, mas que são condições muito diversas de como enfrentar um determinado desafio. Chamamos de coragem, e eu chamo de coragem especificamente, fazer aquilo que se deve fazer. Coragem é esta característica de quem decide fazer, em qualquer situação, o que se deve fazer. Por outro lado, nós temos a inconsequência. E a inconsequência é nada mais do que fazer o que não se deve fazer. Ou seja, fazer aquilo que não é apropriado. E no outro extremo, vemos a covardia, que é nada mais do que não fazer o que se deve fazer. Portanto,
Entendamos que em um extremo nós temos a covardia, no outro extremo a inconsequência e no ponto de equilíbrio desses termos, a coragem. Coragem, então, como fazer o que se deve fazer, a inconsequência em um dos extremos, que significa fazer o que não se deve fazer, e a covardia no outro extremo, que é não fazer o que se deve fazer. Portanto, o servo de Cristo será sempre impelido pelo Espírito Santo a fazer o que deve ser feito. A isso chamamos coragem. E é por isso que eu conclamo a cada um dos meus irmãos: tenham coragem. O servo de Deus precisa demonstrar esta coragem de fazer o que deve ser feito. Como diria o poeta, a vida é assim, esquenta e fria, estica e puxa. Mas o que se precisa ter na vida é coragem. É preciso que cada servo de Deus compreenda seu papel na obra missionária, sendo a sua missão para o outro lado do mundo ou para o outro lado da rua, mas de forma alguma abdicar de cada um destes compromissos. Não se deve renunciar ao chamado que recebemos. A coragem pode exigir de nós muitas vezes passar por alguns sofrimentos, passar por agruras, mas como disse Paulo, é esta coragem que inspira o servo de Deus ao dizer que estamos prontos não apenas para sermos amarrados, mas para morrermos pelo nome do Senhor Jesus. Em alguns momentos da vida você poderá passar por situações muito constrangedoras, sofrer consequências de algumas ações e posições que você tomar, mas que em todas elas você tenha a convicção de que está fazendo o que se deve fazer. A isso nós chamamos coragem. Que Deus te abençoe.